Obrigada. Bom, e a gente está conversando com o vereador Rubinho Nunes, de São Paulo, e nós estávamos falando do MBL, que ele é um dos fundadores, né, do MBL. Agora, o senhor estava falando que tem essa polarização do Bolsonaro, Lula, mas eu não vejo qual seria hoje o candidato que o MBL apoiaria, já que houve aí até um namoro com o Moro acabou nem tendo mais, eu acho que ele nem, acho não, tenho quase certeza que ele não terá legenda para deputada, para a presidência da República. Como que vocês seguirão no futuro? O MBL defendeu a criação de uma terceira via desde 2019, quando o Bolsonaro deu os primeiros sinais de que estaria sucumbindo à velha política, a política do toma lá da cá. Nós tentamos construir algum candidato de terceira via desde então. O Moro se mostrou até o início deste ano um nome que seria viável, mas infelizmente ele não manteve a mesma robustez de candidatura, fez alguns movimentos políticos que, ao meu ver, inclusive não foram tão estratégicos, não entendeu como funciona especificamente a política em si e acabou desistindo, declinando da própria candidatura. Uma preocupação que a gente tinha desde quando a gente começou a conversar com ele era justamente se ele manteria a candidatura, mas eu vejo que ele não conseguiu construir. Hoje a gente tem um cenário bastante catastrófico para a eleição desse ano. A gente tem um cenário entre Lula e Bolsonaro e me parece muito evidente que um dos dois vai ser o próximo presidente do país. Seja a manutenção do Bolsonaro, seja o retorno do Lula, que ao meu ver deveria estar na cadeia, não na disputa de uma cadeira presidencial. Hoje nós defendemos a criação de um parlamento forte que fiscalize especificamente, seja quem for o próximo presidente. É a função do parlamento. A gente não pode ter um parlamento acovardado que seja um mero carimbador do executivo, mas que cumpra a função dele, porque o cenário dos próximos 4 anos, na nossa leitura, não é bom. Mas você não avalia que os parlamentos, eles acabam sendo carimbadores? Você tem o Congresso hoje que está nas mãos do Bolsonaro, nas mãos, na verdade, do Centrão, e o Bolsonaro é que está na mão do Centrão, vamos assim dizer, né? E você tem, por exemplo, você é vereador de São Paulo, você tem a maioria e tem ali o comportamento da base. E acaba barrando tudo que venha para poder investigar prefeitos. E isso se replica em todos os parlamentos. E para que nós tenhamos um regime, pelo que eu estou entendendo, vocês estão defendendo um regime parlamentarista. Teríamos que ter, novamente, uma consulta popular. Nós já tivemos isso no Brasil, e o Brasil decidiu pelo presidencialismo, né? Não sei se você se lembra disso, claro que você deve se lembrar. Você acha que é possível ter esse parlamentarismo diferente se o poder for realmente um regime parlamentarista oficial? O Brasil teria condições de ter um primeiro-ministro que pudesse representar e um parlamento forte, já que, historicamente, os parlamentares acabam se elegendo, fazendo acordos e estando ali só para defender os seus mandatos? Olha, você trouxe um tema bastante interessante. Eu, particularmente, defendo muito o parlamentarismo. Óbvio, não tinha idade de voto no plebiscito que definiu o regime presidencialista no Brasil, mas eu acho que o modelo parlamentarista ele garante a institucionalidade, o país e a solidez do país enquanto instituição. É um regime que eu considero muito mais adequado, inclusive democrático. Infelizmente, a gente tem no país hoje o presidencialismo de coalizão. Porém, o Congresso Nacional, seja a Câmara dos Deputados ou o Senado, ele é um reflexo da vontade da população. O que nós temos hoje é um reflexo do que foi votado em 2018, que infelizmente foi uma maioria de parlamentares bolsonaristas, muitos deles que não têm a menor competência legislativa. A gente vê ali Tio Trutz, Carla Zambelli, o próprio Luiz Felipe, são pessoas que não estão ali para atuar e legislar, mas sim basicamente carimbar o que o presidente envia. Eu acredito que a população, especialmente vendo o cenário que nós temos e o risco de Lula ou o risco de Bolsonaro, a nossa missão é justamente catequizar e explicar para as pessoas o risco dessa eleição e a necessidade de ter parlamentares independentes. O que você falou é uma triste realidade, está completamente correta. Os poderes legislativos, seja a nível municipal, estadual ou federal, acabam atuando como carimbadores. Só que isso vai muito por conta dos parlamentares que são eleitos. A partir do momento que a gente elege parlamentares com uma bandeira independente, que são leais à sua independência, naturalmente a gente vai ter um índice de fiscalização muito maior. Eu fui eleito na oposição do PSDB em São Paulo e do Boulos em São Paulo. Eu fui eleito pelo Patriota.
mantenho a minha independência até hoje e atuo. Eu defendo muitos projetos que vêm do Executivo que eu considero necessários. Fui relator da reforma da Previdência em São Paulo, que gerou uma economia de 111 bilhões para a cidade nos próximos anos. E tem outros projetos que eu atuo como extrema oposição porque não considero adequados. Eu acho que essa tem que ser a essência da atividade parlamentar. Mas, Rubinho, a população, de uma forma geral, se está desencantada. Estou falando até por mim, né? Você falou aí da terceira via, a gente tem sistematicamente discutido isso aqui. Então, as pessoas votaram no Bolsonaro porque não queriam o Lula e agora querem votar num terceiro nome porque não querem o Lula e não querem o Bolsonaro. Só que o terceiro nome não surge, não decola, não vai para lugar nenhum. Então, onde é que você acha que está o problema? O MBL, por exemplo, teria um nome que pudesse fazer frente a esses dois, porque as outras candidaturas elas surgem e derretem com a mesma velocidade com que elas surgem. Lembrando, e eu quero colocar mais uma coisa, não que o Kim seria candidato a presidente, mas o Kim acabou se envolvendo com aquela história lá da defesa do nazismo, que para mim, eu entrevistei o Kim várias vezes aqui, e eu mesmo acabei falando aqui no programa que eu não acredito que ele seja nazista. Eu acho que ali houve um grande problema. Diferentemente do Arthur Duval, que para mim o que ele falou foi assim criminoso. Então essas duas figuras, dentro dessa pergunta que você fez, eu vejo que o próprio MBL, quando ele tem duas figuras expoentes envolvidas em escândalo, o próprio MBL diminui, não? Eu vou tentar responder as duas perguntas ao mesmo tempo, mas começando por você, eu acredito o seguinte, realmente falta a criação de um nome, falta capilaridade para construir um nome razoável enquanto terceira via. Todos que se apresentaram no país, seja ele o João Dória, o próprio Sérgio Moro ou outros que tentaram emplacar, não conseguiram, justamente por conta da falta de um discurso real, a falta de acreditar especificamente, pensar, estudar o país e ter propostas reais. Infelizmente o MBL não tem um nome. Se a gente parar para analisar, o parlamentar mais velho do movimento sou eu, tenho 33 anos e não tenho estatura política e também não tenho idade para concorrer a um cargo como esse. Gostaria que o movimento tivesse quadros razoáveis nesse momento para a gente apresentar, mas infelizmente isso não acontece. Eu acho que é uma construção que tem que ser feita ao longo dos anos, até com o amadurecimento político dos quadros, para que alguém se viabilize e tenha capilaridade para isso. Agora, vindo para a sua pergunta, realmente o Kim não é nazista, o Kim é meu amigo, eu respeito, fui assessor dele em Brasília, eu acho ele um excelente parlamentar, muito qualificado, não acho que ele tenha sido razoável nas falas dele naquele podcast. Eu entendo a forma como ele quis discutir, ele quis argumentar no embate filosófico, só que existem maneiras de fazer isso. Ele não fez a abordagem adequada, ele teve a humildade de se desculpar, foi a comunidade judaica, o Kim, que inclusive ele tem o hábito de doar R$5.000 do próprio salário todo mês, e boa parte dessas doações inclusive foram para a comunidade judaica. A primeira doação lá em 2019, no primeiro mês de mandato, foi para eles, só que infelizmente não foi um caminho adequado que ele seguiu lá. Isso, ao meu ver, não mancha o histórico dele enquanto parlamentar, mas naturalmente traz um amadurecimento, e eu tenho certeza que o Kim, inteligente que deve ter amadurecido com isso. Quanto ao Arthur, eu realmente não concordo com as falas do Arthur, eu acho que foram deploráveis, especialmente pelas circunstâncias, e acho que isso é consenso. Se a gente pegar aqui na rádio, ou na cidade, ou no estado, ou até no país, todo mundo vai concordar que foi inadequada a fala dele. Só que a gente está falando num ambiente de cassação, onde a cabeça do Arthur está sendo exposta como um prêmio, não porque ele cometeu um crime, porque ele não cometeu um crime. Ele expôs em um áudio privado algo completamente repugnante. Só que ele não foi envolvido em um escândalo de corrupção. Diferente do Barros Munhoz, que hoje tenta guilhotinar o Arthur na Assembleia, o Barros Munhoz de Itapira, que foi acusado enquanto prefeito do recebimento de 3 milhões de propinas. Se recebeu ou não, não sei, mas teve essa acusação. Estava na planilha da Odebrecht com R$50 mil de recebimento. Se recebeu ou não, não sei. Não existe uma denúncia contra o Arthur de envolvimento em corrupção. O Arthur pode ter sido completamente repugnante nas falas dele, mas uma coisa eu falo, o Arthur ele é uma pessoa honesta. Ele não é um político desonesto, ele não é um político desleal. O que acontece? O Arthur ele nunca se ajoelhou ao sistema dentro da Assembleia Legislativa, não fez construções humanas e não se ajoelhou, e aí por conta de não se ajoelhar, expor demais no YouTube, a cabeça dele está sendo exposta a prêmio. Quando a gente para ver, por exemplo, o delegado Olim, que estava num podcast na última semana,
E ele que fez uma fala tão repugnante quanto a do Arthur, dizer que a Isa Pena, ela teve sorte de ser assediada, para mim... Apalpada. Exatamente. Um assédio que efetivamente aconteceu dentro da Assembleia e o deputado Cury não foi cassado. Não foi cassado. Eu acho que confabular... E foi tão repugnante quanto? As duas ações. Exatamente. Né? E aí eu trago para o direito penal. Eu ameaçar alguém não traz a mesma pena do que eu estapear alguém. A agressão, a pena é maior do que a ilação, a ameaça. E isso nós não vimos na Assembleia. Sequer a paridade de penas para repugnância dos mesmos atos. E agora também não há a mesma caça às bruxas ao delegado Olim, porque ele é um parlamentar do sistema. Tem uma fala tão repugnante quanto a do Arthur. E é isso que a gente tem exposto. Eu acho que o Arthur tem que ser punido. Eu acho que uma suspensão de 6 meses, que levaria à não conclusão do mandato, seria uma reprimenda necessária, seria uma penalidade justa para o Arthur. O que nós temos ali é a cabeça do Arthur exposta a prêmio com o assassinato político dele. Porque 8 anos de inelegibilidade acabou a carreira. Pois é, isso que eu ia colocar. Porque agora, mesmo que ele tivesse... Eu concordo, eu acho que tem tudo isso que você está colocando, lembrando aqui, e para mim ele tem que ser punido mesmo, Arthur, porque o que ele falou, e o que ele falou, a gente fala assim, mas é para um grupo de amigos, não, exatamente aquilo que ele pensa, porque são nesses ambientes privados que a gente se revela quem nós somos, né, que nós nos revelamos quem nós somos, então foi assim, terrível a fala dele. Mas mesmo que ele fosse, vamos supor que não houvesse uma perseguição política, como o próprio Arthur coloca, ele disse que o que eles querem mesmo é tirá-lo do jogo político, ele tivesse uma suspensão de 6 meses. Você acha que o Arthur sobreviveria politicamente? Ele conseguiria, por exemplo, ser eleito um deputado federal, caso ele se colocasse, já que ele ficou tão desgastado politicamente em razão de tudo isso que ele falou? Olha, eu não sei afirmar. Eu imagino que ele teria uma redução de votação, mas ainda assim seria um candidato competitivo. Só que esse julgamento da continuidade política dele, eu acho que caberia às urnas. Eu acho que caberia a ele disputar a eleição, caso queira, particularmente do que eu conheço do Arthur, eu imagino que ele nem queira disputar a eleição por tudo que aconteceu, ele se resguardou e está tentando resolver a vida dele, a vida pessoal dele, mas eu acho que esse julgamento caberia a ele disputar a eleição daqui a alguns anos, enfim, poder voltar ao debate político. Só que não é isso que está acontecendo. Eu entendo e concordo contigo, a penalidade é necessária, uma punição exemplar é necessária para mostrar que o parlamento não tolera esse tipo de fala, esse tipo de postura. Em pleno 2022, a gente não pode ter concordância com isso. Só que daí, a eliminar ele do debate político, para mim fica muito evidente que figuras como Barros Munhoz não querem disputar com o Arthur. Não querem uma figura como o Arthur, que ao invés de se ajoelhar para eles, expõe justamente os erros que eles fazem enquanto parlamentares. Rubinho, deixa eu colocar a exceção do Lucas aqui, nenhum de vocês vai conseguir sentir na pele o que nós sentimos quando as pessoas cometem crime de racismo. Uma coisa é você ser negro e sentir na pele isso. Você acha que as mulheres ficam satisfeitas com a simples renúncia? Porque o que ele disse foi pesado. A minha esposa e minha filha, elas votariam em qualquer outra pessoa do mundo, menos no Arthur Duval, porque são mulheres. Eu fiquei chateado com a fala dele, mas jamais sentiria na pele porque eu não sou mulher. Então você acha que um afastamento ou uma renúncia resolveria o problema do Arthur? Olha, eu acho que eu não consigo sentir efetivamente o que uma mulher sentiria. Assim como se eu não consigo imaginar o que é sentir o racismo na pele, eu consigo tentar entender pelo que me contam, pelo que as mulheres contam, pelo que as pessoas negras falam do que é, mas eu não consigo me colocar na pele. É uma coisa muito particular. Só que, trazendo para o direito, existem as penas. Por exemplo, uma pena de 6 a 20 anos para quem comete um homicídio, que é o que está exposto no artigo 121 do Código Penal, eventualmente não satisfaz a dor da família que perdeu um ente querido por conta de um assaltante que foi lá e matou. Eu, particularmente, considero uma pena branda. Não tenho nenhuma, felizmente, não tenho ninguém na minha família que foi assassinado, mas imagino a dor dessas pessoas. Eu considero, por conta da equidade, ou seja, da equidade entre as penas, que com base no que vem sendo aplicado de penas na Assembleia, e pelo histórico da Assembleia, que a última cassação aconteceu há mais de 20 anos em um parlamentar que estava envolvido em corrupção, era Hannah Garibe, se eu não me engano, aplicar
a cassação seria excessivo. Eu acho que a renúncia do Arthur é um ato particular dele, o processo ele continua ainda assim, e eu mesmo enquanto coordenador jurídico do movimento, não defendo a absolvição dele. Em nenhum momento eu falei que ele tem que ser absolvido. Eu defendo que ele tem que ser apenado, inclusive com uma pena que pode ser superior à do Cury, certo? A gente tem aí o mandato que se estende até março, que se aplica então 1 ano de suspensão do mandato dele. Ele não vai concluir o mandato enquanto parlamentar. Os assessores serão exonerados. Só que ele não voltaria a essa cadeira. E a única possibilidade dele voltar a exercer o mandato seria ele disputando a eleição e sendo chancelado pela população, ou seja, passando pelo crivo, pelo julgamento das urnas de novo. O que está se propondo é 8 anos de inelegibilidade. Algo que não aconteceu, por exemplo, com a Dilma Rousseff, que foi impeachmentada. Que foi, inclusive, uma coisa assim, absurda o que o Lewandowski fez. Porque todo mundo que perde o mandato, que tem o mandato cassado, a lei já prevê a suspensão dos direitos políticos. E ali foi um acordo que foi uma anomalia. Foi uma anomalia ali, né? Eu não sou advogada, mas para mim aquilo foi uma anomalia. Aquilo foi um Frankenstein jurídico bizarro. Não existe outra palavra. É bizarro o que aconteceu no julgamento da Dilma Rousseff. Ela foi cassada. O Collor, igualmente, sofreu a sanção de 8 anos. E ali fizeram um grande acordo entre MDB, PT e políticos do centro do Senado Federal, mais o Lewandowski, que a oportunidade de presidir o STF, para manter os direitos políticos dela. E aí, 2 anos após ser cassada, a Dilma disputou o Senado por Minas Gerais e perdeu a eleição. E aí o julgamento das urnas disse que ela não deveria ser senadora. E nessa oportunidade, por conta do impeachment e dos crimes de corrupção que a Dilma estava envolvida, das pedaladas fiscais, dos crimes de responsabilidade, ela deveria sofrer a inelegibilidade. Diferente do Arthur, que ele está sendo punido por um áudio. Olha, nós temos o nosso ouvinte aqui, o Digão Selim, ele está pedindo para eu perguntar para você, embora não seja ilegal, não geraria ou não gera questionamento empregar como chefe de gabinete o advogado de defesa do Arthur Duval? Eu estou entendendo que ele está dizendo que o teu chefe de gabinete é o advogado do Arthur. Sim. Ele falou, não é ilegal, mas não é moralmente errado? Não há imoralidade nenhuma, eu explico por quê. O Paulo Bueno, que inclusive é de Campinas, atua enquanto assessor parlamentar na Câmara de Campinas, é um advogado bastante experiente, meu amigo de faculdade. Quem é? Dr. Paulo Bueno. Ah, tá. Ele é meu chefe de gabinete na Câmara de São Paulo, e nos dias que ele atua enquanto parlamentar, os dias que ele atua enquanto advogado do Arthur na Assembleia, eu descontei os dias de salário dele, ele não recebeu por aqueles dias. Se ele ficou meio período na Assembleia, que normalmente é o período da sessão, ele teve o dia todo descontado em todas as oportunidades que ele foi até lá. Eu não permito que ele, por exemplo, protocole e peticione em horário de expediente, justamente para não haver conflito. Nós temos pareceres da OAB e da própria Procuradoria da Câmara de São Paulo que permite que o assessor atue enquanto advogado. E eu falo pela minha experiência própria. Eu atuo enquanto assessor parlamentar de 2018 até agosto de 2020. Nesse período eu continuei advogando e tomava as mesmas cautelas. Nós estamos entrevistando o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, que é do... Hoje você está no União Brasil, né? União Brasil. União Brasil. Olha, o nosso ouvinte aqui, o Digão, também está dizendo assim, ouvindo a defesa do Arthur, nós podemos concluir que o MBL passa pano para o Daniel Silveira, visto que o único crime do mesmo foi fazer um vídeo falando besteira? Olha, eu não passo pano pro Daniel Silveira, assim como não passo pano pro Arthur. Como eu disse, eu acho que tem que haver uma punição, porém não pode extrapolar a razoabilidade. Eu acho que no caso do Daniel Silveira, em especial, houve também uma ilicitude de conduta. Não há como negar que a conduta do Daniel Silveira foi criminalmente errada, passível de punição, porém eu não concordo com a forma como o processo dele foi conduzido. Eu acho que uma corte que é vítima, que é investigadora, acusadora e julgadora, a gente está falando de um tribunal de inquisição, e a gente não pode permitir que isso aconteça no país. A gente vê o STF atuando. Qual que é a tua opinião dessa briga toda entre o Bolsonaro e o STF? Você acha que a gente tem aí, por exemplo, um risco para a democracia?
Eu acho que o Bolsonaro flerta excessivamente com o autoritarismo. Enquanto chefe do executivo, ele deve respeitar a liturgia do cargo e um princípio constitucional que é a separação dos poderes. Eles têm que ser independentes e harmônicos entre si. E o Bolsonaro peca pela incoerência, porque ao mesmo tempo que ele incita a população e a sua militância contra o STF, ele recebe o Dias Toffoli dentro do palácio, aos abraços, para assistir um jogo do Palmeiras. Há uma incoerência muito grande e algumas pessoas são levadas a erro pelo próprio presidente, como o caso do Daniel Silveira, que quis fazer uma defesa efusiva do que o Bolsonaro prega, e eu imagino do que ele pregue da porta para dentro, e agora está pagando por isso. Não acho que o Daniel Silveira, repito, cometeu uma ilicitude, mas o que está sendo feito com ele rasga qualquer princípio do direito e não podemos levar a necessidade de uma sanção ao descumprimento do processo. Porque a gente tem, eu acho que o que coloca esse debate todo entre o STF e o próprio Bolsonaro e agora o Twitter, e essa venda do Twitter, é a discussão da liberdade de expressão. O que pode e o que não pode ser colocado. Eu me lembro que quando o MBL chegou aqui, começando, o Kim e o Arthur Duval vieram dar uma entrevista aqui no estúdio. E eu me lembro que eu tive uma discussão com o Arthur Duval fora dos microfones, e eu falei para eles: vocês ainda vão ser engolidos por aquilo que vocês acham que vocês podem falar, sem nenhum tipo de, eu não digo nem de censura, mas de bom senso. Sem nenhum tipo de bom senso, porque eles vinham, falavam que queriam, como se fossem os salvadores da pátria, inclusive falando de pessoas sem nenhuma comprovação, assim, linchando mesmo as pessoas. Eu falei para o Arthur, Arthur, qualquer pessoa pública tem que ter responsabilidade sobre aquilo que fala, e um dia vocês vão se tornar vítimas da própria forma do que vocês falam. E é exatamente isso que aconteceu, tanto com o Kim quanto com o Arthur. Você acha que essa questão do debate de liberdade de expressão, nós precisamos entender o que pode, o que não pode ir para as redes sociais e mesmo nos microfones, porque numa empresa de jornalismo, aquilo que eu escrevo e aquilo que eu falo, você sabe, eu posso ser processada, como eu já fui processada várias vezes, ainda bem que eu ganhei todas, graças a Deus, senão eu estava perdida. Mas você precisa ter uma lei, e eu sei que a gente já tem uma lei, mas ainda não está claro no Brasil o que pode e o que não pode. Eu acho que é o seguinte: aquilo que exprime ódio, que exprime perseguição, seja político ou não, não pode. O Daniel Silveira, você não acha que ele passou também, assim, daquilo que ele poderia falar em relação aos ministros? Completando. Um político famoso, renomado, disse um tempo atrás: estupra, mas não mata. Pois é. Eu me lembro dessa infeliz frase, para ser gentil. Não, mas de uma outra forma, parece que a história se repete, o Rubinho. É uma situação bastante complicada. Eu concordo com você. Daniel Silveira passou do limite. Ele cometeu um crime. Ele tem que ser punido por esse crime. Eu vou ser mais claro. Eu acho que o Daniel Silveira cometeu um crime, ele tem que ser punido. Ok. O meu único ponto de discordância... É a dosagem. Nem isso. Não. É a forma como o processo foi conduzido. Porque o STF é a vítima. Só que ele também é o acusador. E ele também é o investigador. E esse não é o papel do E esse do não STF. É o papel. Ele tem que julgar. É somente isso. O papel do STF é julgar. Mas eu acho que o judiciário tem que punir o Daniel Silveira, e é necessário isso. Tá. Porque ele extrapolou o limite. Assim como eu digo que há uma necessária punição para o Arthur. E aí no Arthur eu falo da dosagem, do Daniel Silveira eu falo do processo. Ah, entendi. Entendeu? Tá bom. Agora, quanto à liberdade de expressão... Tá difícil. É uma situação bastante interessante, porque é uma discussão filosófica em cima disso. E eu tomo muito cuidado quando eu entro em debates filosóficos, justamente para não extrapolar. Senão vai acontecer o que aconteceu com o Kim. Quando a gente fala... muita gente... Nós estamos gravando os liberais, e muito mais os libertários, eles tomam muito por base os Estados Unidos, onde a liberdade... eu não me lembro agora qual emenda, mas a liberdade de expressão, ela é muito plena. E você, eu acho que é a emenda 5, não? Fala-se muito da quinta emenda. E aí eles falam que você tem que ter a liberdade de expressão para ser escroto o suficiente para as pessoas terem repugnância pela sua escrotidão. E eu entendo a filosofia em cima disso. Só que você tem que entender o que a sua palavra pode causar. Exatamente. Um discurso, ele pode causar revolta e pode levar a matar alguém. Exatamente. Nós já vimos casos de linchamento de pessoas erradas. Um discurso, ele pode ofender, ele pode magoar, ele pode ferir. E a gente tem que saber dosar isso. Eu posso falar o que eu penso sem ser uma pessoa grossa, mal educada, sem ser estúpido.
trazendo dentro do debate, e eu gosto muito de debater. Eu debato muito com o Suplicy na Câmara de São Paulo, e é uma figura... o Suplicy a gente não concorda em quase nada, mas a gente se respeita muito. Você consegue debater com ele? Porque uma vez eu entrevistei o Suplicy várias vezes, né? Mas teve uma vez que eu fui entrevistando por telefone. Gente, eu quase que me desesperei, porque ele parava de falar e ele ficava pensando. Aí eu falei, deputado, senador, ele era senador, né? Senador, o senhor está aí ainda? Porque eu não sabia se ele estava lá. Você consegue debater com ele? Eu consigo. Eu gosto muito do Suplicy. Ele, assim, ele tem as pautas dele, acredita nelas, eu não concordo, mas nós travamos bons debates na Câmara, dentro do ambiente democrático, com muito respeito. Eu acho que o debate ele tem que partir, e a liberdade de expressão, ela tem que partir do princípio do respeito. A gente tem uma legislação um pouco arcaica no país, mas que estabelece as regras do jogo, as 4 linhas, e eu acho que a gente tem que jogar dentro delas. Se não existe o dano moral, existe o processo criminal por ameaça, por injúria, por ofensa, e eu acho que a gente tem que levar ao judiciário esse tipo de coisa quando acontece. Mas, Rubinho, eu acho que está valendo tudo nesse país, e a hora que eu vejo um pastor usar uma arma ao invés de uma Bíblia... Ai, meu Deus. Meu pai, se fosse vivo, diria assim, poxa vida, mas a banana está comendo macaco. Seu pai era mais gentil com essa frase do poste. Mas sabe que é uma coisa engraçada, porque toda a pauta que o Bolsonaro toca, ele consegue empobrecer ela e torná-la vil. Por exemplo, a discussão do porte de armas é uma coisa que a gente pode tratar como exemplo. Porque existe a discussão da legítima defesa, de você poder portar uma arma para defender sua família. Só que eles tornaram isso tão estúpido que chega a se tornar vexatório você falar da defesa do porte de armas pela forma estúpida como ele discute isso, que é um pastor portando uma arma, é ele fazendo arminha, é uma criança fazendo arminha, e a gente não está falando de uma brincadeira. Uma arma, ela tem um poder de letalidade grande. É muito sério. Eu particularmente sou a favor do porte de armas. Eu sou contrário. Só que eu acho que tem que ser feito isso de forma bastante responsável e em um debate responsável e sério. E o Bolsonaro, ele amesquinha isso, e aí eu me sinto envergonhado pelo debate. Pela defesa em ter o porte, pela defesa estúpida que ele faz de qualquer assunto. Ele torna tudo um assunto de boteco, enfarofado, Bom, feio. A gente precisa, o papo tá legal, mas eu preciso encerrar porque eu preciso pagar o comercial, porque senão nós não vamos ter salário aqui. Olha, mas antes da gente ir pro comercial, tem o Tandy Negrão dizendo assim: olha, quem deveria estar na cadeia é o Moro, porque a verdade veio à tona, foi perseguição política, até a ONU comprovou isso. É um eleitor aqui do Lula e um ouvinte criticando a tua fala. Olha, eu respeito a opinião dele, mas vale dizer que o Lula não foi inocentado de nenhum processo. O Lula, as provas continuam existentes. O triplex continua existente, o contrato, a propina da OAS, as delações, o sítio em Atibaia, enfim, toda a lista de crimes que o Lula cometeu. O Lula é um bandido. Infelizmente, houve uma manobra dentro do STF para garantir ali que fosse anulado o processo em cima da atuação do Sérgio Moro, e aí, em razão disso, criou-se a narrativa para tornar o Lula, infelizmente, elegível novamente, o que eu considero muito vergonhoso para o país. Bom, e nós temos aqui o Luiz Fabiano, que é o nosso ouvinte também, dizendo: o MBL e o Kim são tão democráticos que me excluíram do Instagram. Nunca falei uma palavra de baixo calão, apenas cobrei os democráticos sobre o episódio da Ucrânia. Enfim. Olha, eu não faço a moderação das páginas não deles. Tem jeito. Mas eu acho que as pessoas têm o direito de... Mas eu falo por mim, eu respeito críticas dentro da minha rede social tranquilamente, críticas educadas. A pessoa que vai lá e me ofende, eu bloqueio efetivamente, porque eu não sou obrigado a tolerar insultos. Bom, vereador, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder. Eu imagino que, inclusive, o senhor deve estar passeando pelas rádios, estou brincando, passeando, tá? O senhor deve ser candidato a deputado, é isso? Eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu tenho feito uma agenda ao longo de São Paulo. Hoje eu tenho, inclusive, um evento, um bate-papo no Vinha do Plaza. Convido os ouvintes que tiverem interesse de ir, vai ser às 19h. E tenho buscado conversar, ouvir opiniões, principalmente críticas. Eu gosto muito de crítica porque faz com que eu evolua enquanto político, enquanto pessoa. Isso é muito importante. Tá certo. Muito obrigada. Sucesso na sua campanha. E, se for eleito, voltaremos a conversar aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigada. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana. Vocês também. Obrigado. Gente,